galera, seja bem-vindo mais uma vez ao Química na Rede com Agnaldo Carneiro. Hoje vamos ter uma aula excepcional de eletroquímica, mais especificamente vamos falar de pilha. Fica ligado, você está comigo, então você está muito bem, beleza? Preste atenção e vamos lá, ok? Muito bem, então galera, vamos começar nossa aula de eletroquímica falando hoje especificamente de pilha. Muito bem, uma pilha ela é formada por duas semicélulas, aonde eu vou ter um eletrodo e uma solução de íons deste eletrodo, beleza? Então, quer dizer, se o meu eletrodo é um metal cobre, eu tenho que ter uma solução de íons cobre. E na outra semicélula eu vou ter um eletrodo de um outro metal B, também contendo uma solução de íons do metal, beleza? Então, os eletrodos eles vão ser conectados por um fio condutor, onde vai estar presente um voltímetro para medir a passagem de corrente. As semicélulas estarão conectadas por uma tubulação contendo um sal, e essa tubulação ela é chamada de ponte salina, ok? Muito bem, um dos eletrodos vai ter sinal negativo. O eletrodo com sinal negativo ele vai ser chamado de anodo ou ânodo. No anodo vai acontecer oxidação. O que é oxidação? É perda de elétrons, ok? E no outro eletrodo ele vai receber um sinal positivo e ele vai ser chamado de catodo. O que acontece no catodo? No catodo rola redução. E o que é redução? É ganho de elétrons, beleza? Então, como no anodo vai acontecer oxidação, vai ocorrer o seguinte, os elétrons vão sair do anodo e chegar no catodo. É importante observar que o átomo A presente no anodo, quando os elétrons saírem, ele vai passar para a solução. Perfeito? Então, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? O átomo A saindo do eletrodo, ele vai passar para a solução e o eletrodo vai perdendo massa. Vai perdendo massa. E ao mesmo tempo, a solução vai aumentando a sua concentração, beleza? E os elétrons vão continuar fluindo do anodo para o catodo. Então os elétrons chegam no catodo e nesse momento os átomos, os íons que estão na solução, eles se ligam ao catodo. E a gente vai observar o seguinte, com o passar do tempo aumenta a massa do catodo. Esse aumento da massa do catodo, ele é acompanhado com a diminuição da concentração dessa solução. Por quê? Porque os átomos B eles saem da solução e passam para o eletrodo. Um ponto importante é a presença da ponte salina. Ela mantém o equilíbrio elétrico da pilha. Sem ela, a pilha não funciona, beleza? Muito bem. Quais são as semi-reações que acontecem? Veja bem, o átomo A ele estava no eletrodo, então ele estava no seu estado fundamental. Ele perdeu elétrons, os elétrons saíram pelo fio condutor e ele então passou para a solução como A+. O átomo B, na realidade a espécie B+, estava na solução, ela recebeu o elétron que chegou lá do eletrodo A e então formou o átomo B no seu estado fundamental ligado ao eletrodo. Beleza? Então aqui eu tenho uma reação, a primeira uma reação de oxidação, a segunda uma reação de redução. É exatamente isso que acontece numa pilha, uma oxidação e uma redução. Então eu posso obter a equação global. A equação global é a soma da reação de oxidação com a reação de redução. Como os elétrons já estão balanceados, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a soma eliminando os elétrons. Observe, PLOC, PLOC. Eu vou baixar tudo que tem antes da seta, então vai ficar A0 no estado fundamental, né? Mais B+, dando, vou baixar tudo que está depois da seta, A+, mais B0. Então essa aqui é a minha equação global da pilha, é a soma das duas equações, ok? Muito bem, a partir daí também eu posso mostrar para vocês a representação de uma pilha. Então tu observa que o átomo A estava no seu estado fundamental, passou para a solução. Então a gente faz assim, ó. O átomo A estava no estado fundamental, passou para a solução. Duas barras. O átomo B estava na solução, passou para o eletrodo. O átomo B+, que estava na solução,
passou para o eletrodo. Aqui aconteceu oxidação, perda de elétrons. Aqui aconteceu redução, ganho de elétrons. Beleza? Muito bem. Então vamos agora aprender a calcular a diferença de potencial ou DDP ou força eletromotriz de uma pilha. Veja o exemplo aqui, eu tenho uma pilha constituída de zinco e cobre, aonde a gente observa que são dadas as semi-reações de redução, tanto do cobre quanto do zinco. Por que eu sei que isso é uma reação de redução? Veja, porque os elétrons estão antes da seta, estão recebendo elétrons. Então, esses potenciais aqui, eles são potenciais de redução. Só que em uma pilha, como nós vimos anteriormente, não acontece duas reduções, acontece uma redução e uma oxidação. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Identificar aqui quem é o cara que vai reduzir. O cara que vai reduzir é o maior. O menor vai sofrer oxidação. Então, eu já sei que esse cara maior é o catodo e o cara menor é o anodo, beleza? Para calcular a diferença de potencial, ou ADDP, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou calcular pela equação global, ou então eu vou calcular por uma fórmula. Então vamos começar calculando a diferença de potencial por uma equação global. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que é preciso que eu tenha uma reação de oxidação e uma reação de redução. Então, meus queridos, sempre você vai inverter aquela equação de menor potencial de redução, porque ela vai ser a equação aonde vai acontecer a oxidação. Beleza? Então, sempre você vai inverter a equação de menor potencial, ok? Então, eu vou inverter a primeira. Fiz a inversão, que estava no reagente passou para o produto, que estava no produto passou para o reagente, aqui está, ok? Muito bem. O detalhe é que, quando eu faço a inversão de uma equação, o sinal muda, ok? Então, mudou o sinal aqui de menos 0,76, passou para mais 0,76. Beleza. E o que é que vai acontecer com a segunda? Nada. Ela vai permanecer como redução. Então, você vai obter agora a equação global somando as duas equações. Como os elétrons já estão balanceados, eu faço um ploc, baixo tudo que tem antes da seta. Então vai ficar Zn mais Cu2+, dando Zn2+, mais, vou fazer aqui embaixo, Cu. E a diferença de potencial é exatamente a soma dos dois potenciais, que vai dar 1,10 volts. Beleza? Então isso é uma forma de a gente calcular a diferença de potencial obtendo a partir da sua equação global. Uma outra maneira é você usar essa formulazinha aqui, ó. Diferença de potencial é potencial do catodo menos o potencial do anodo. Simplesmente o maior menos o menor. Ok? Então é muito fácil, olha. Diferença de potencial. Quem é o maior? 0,34. Menos. Quem é o menor? Menos 0,76. Fazendo essa continha, a diferença de potencial é 1,10 volts. Beleza, galera? Muito bem. Se ele pedir a equação global, você faz o cálculo da diferença de potencial pela equação global. Se ele não pedir, você vai direto pela fórmula e acha a diferença de potencial. Beleza? Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Observe agora que eu tenho uma pilha formada de cobre e prata. Novamente eu tenho as equações, as semi-reações, todas de redução. Veja que os elétrons estão antes da seta. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar, quem é o maior? O maior é esse. Então, esse aqui é o catodo. Obviamente, esse aqui vai funcionar como anodo, certo? Bem, eu quero calcular a diferença de potencial. Então, vamos primeiro pela equação global. Para obter a diferença de potencial pela equação global, eu vou ter que inverter uma das equações. Qual? A de menor potencial. Repete comigo. Vou inverter a de menor potencial. Bem, só que aqui nós temos um detalhe bem especial, que os elétrons não estão balanceados.
Então, eu vou ter que inverter essa segunda aqui, mas eu preciso balancear os elétrons. O que é que está faltando aqui? Então, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui, esta primeira equação aqui, eu vou multiplicar ela por 2. Tá? Então, quando eu multiplicar ela por 2, eu vou multiplicar toda a equação menos o potencial. Então, observe como é que vai ficar. Então, ficou 2Ag+, mais 2 elétrons, mais 2Ag, e o potencial 0,80, 0,8. Veja que eu não multiplico o potencial, porque o potencial não depende da quantidade de material, beleza? Muito bem. E com a segunda equação, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter a segunda equação. O que está antes da seta vai ficar para depois da seta, o que está depois da seta fica antes da seta. Qual é o detalhe? Toda vez que eu faço a inversão, eu tenho que inverter o sinal, beleza? Não esqueça, eu tenho que inverter a de menor potencial, mas eu também tenho que balancear os elétrons. Fechado? Então agora eu vou somar as equações para obter a equação global da pilha. Eu faço um ploc nos elétrons. Lá vai 2Ag mais Cu, dando, o que é que está depois da seta? 2Ag, vou colocar aqui embaixo, mais Cu2+, e a diferença de potencial, neste caso, eu estou tendo uma subtração, subtrai e conserva o sinal do maior, portanto vai dar mais 0,46. Veja que numa pilha, a diferença de potencial, ela sempre tem que dar maior que zero. Por quê? Porque o processo ele é espontâneo, beleza? Muito bem, tem uma outra maneira de calcular isso? Tem, através da fórmula. Diferença de potencial é potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Então, diferença de potencial vai ficar como? Quem é o cátodo? 0,8 menos 0,34. Essa subtração, portanto, vai me dar 0,46 volts. Ok? Muito bem, galera. Então, não esquece disso. Vai inverter a de menor potencial ou você vai fazer pela fórmula cátodo menos anodo, maior menos o menor, ok? Bem, esse conhecimento de oxidação e redução, ele é muito utilizado na proteção de cascos de navio, na proteção de tubulações, enfim. E nós chamamos para isso de eletrodo de sacrifício. Então vamos ver uma situação aqui de um eletrodo de sacrifício muito interessante. Então você tem um navio, onde esse navio é feito de ferro, e você sabe que vai sofrer o ferro com o tempo, ele vai sofrer corrosão, ele vai sofrer oxidação, né? Então, a gente precisa proteger esse casco do navio. Então, o que é que acontece? Então, aqui eu tenho a reação de redução do ferro com o seu potencial de redução. Você sabe que se eu inverter esse potencial, se eu inverter essa equação, eu vou obter o potencial de oxidação. Beleza. A pergunta é a seguinte: qual desses metais eu posso colocar aqui na carcaça do navio para que o ferro não sofra a oxidação e quem sofra a oxidação seja o metal? Bem, como é que eu vou escolher o meu metal de sacrifício? O meu metal de sacrifício, ele tem que ter um potencial de redução menor do que o potencial de redução do metal que eu quero proteger. Por quê? Porque quando eu inverter a equação, ele vai se transformar num potencial de oxidação. Então, esse potencial de oxidação, ele vai ter que ser maior que o potencial de oxidação do metal que eu quero proteger. Beleza? Então, quando você for escolher um metal de sacrifício, você escolhe sempre o de menor potencial de redução, que vai te dar a maior capacidade de oxidar. Então, ele vai oxidar no lugar do ferro. Então, assim, a carcaça do navio ela vai estar protegida pelo zinco, neste caso. Beleza? Então, saiba escolher o potencial, ou melhor, o metal de sacrifício através do potencial de redução. Repetindo,
qual é o metal que eu vou escolher. É aquele que tiver menor potencial de redução. Por quê? Porque ele vai ser o cara que vai ter maior capacidade de oxidar. Ele sendo o cara com maior capacidade de oxidar, ele vai oxidar no lugar do metal que deve ser protegido. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Espero que tenha contribuído. Força, estude, você está comigo, vai dar tudo certo, beleza? Abraço, até a próxima.